ele reagiu, o apóstolo Paulo, anos depois, olhando para trás? Como é que ele via tudo aquilo? Como é que ele se via? Como é que ele via aquela situação toda? Essa transformação de perseguidor para perseguido. A primeira reação que a gente vê nele, o que tinha na cabeça dele, quando ele lembrava disso, está em 1 Coríntios 15, 9. Olha aí como ele se sentia. Veja aí, veja se você consegue detectar, mapear o sentimento, o coração desse homem aí. Veja aí o conceito que ele tinha de si, depois de tudo que aconteceu. Veja aí, acharam? 1 Coríntios 15, 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos. Por quê? Você é o menor? Eu, pessoalmente, não sei vocês, mas eu não concordo com Paulo aqui, viu, pastor Thomas? Eu não concordo com Paulo, não sei vocês, mas a avaliação dele de si mesmo, e sem falsa modéstia, porque não existe isso nele, mas a avaliação sincera dele acerca de si não bate com a avaliação que eu tenho dele. Ele diz que ele se considerava o menor dos apóstolos, aí no versículo 9. Eu acho que ele foi o maior. Mas Paulo diz, olha, diante dos 12, eu sou o menor, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo. Ele diz, eu não tenho dignidade em mim para carregar esse título. Agora veja por quê. Por quê? Eu não estou olhando para a geografia do meu trabalho. Eu não estou olhando para a minha dedicação. Estou olhando para o meu passado. Eu sei que eu preguei mais do que os outros. Eu sei que eu viajei mais do que os outros. Eu sei que eu fiz muito mais do que os outros. Eu sei disso, ele fala. Mas eu sou o menor porque eu tenho um passado. Eu persegui a igreja de Deus. E por causa disso, meu sentimento é que eu sou um rato. Alguém desse tamanho. O que um psicólogo secular diria para ele? Levanta a cabeça, olhe para o espelho e diga, você é vencedor. Não, é interessante isso aqui. O apóstolo Paulo, a psicologia dele é essa. Ele não era um derrotista, não ficava lá chorando a vida inteira, mas ele também não negava a realidade da história dele. Essa é a sensação da pessoa que perseguiu a igreja no passado. Os crentes são assim. Os crentes que estão aqui, que no passado zombaram da igreja e perseguiram a igreja, têm esse sentimento. Olha, eu não sou digno de estar aqui com os irmãos, porque eu era um zombador. Eu ridicularizava os crentes. Eu era um inimigo dos irmãos. Eu não sou digno de estar sentado aqui nesses bancos com vocês. Vamos ver outro texto em que ele expõe aí o seu coração. Vamos ver outro. Filipenses 3, de 4 a 8. Olha o que ele fala aqui. Ele começa falando sobre o passado dele e depois ele diz o que ele pensa sobre as glórias do passado dele. Ele fala assim, Filipenses 3, 4. Bem que eu poderia também confiar na carne, ou seja, nas glórias humanas, nas conquistas humanas. Isso é carne aqui. No status humano, isso é carne aqui. Bem que eu poderia também confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha aí, tudo isso era uma glória para ele, uma grande coisa, algo simplesmente invejável. Ele era fariseu raiz,
judeuzão ali, guardião da lei, era um homem os discípulos deviam olhar para ele, os discípulos hebreus, judeus, deviam olhar para ele dizendo: aquele é meu alvo, eu quero ser como esse homem aí, como Saulo de Tarso. Esse é o modelo máximo. Vejam o status que ele tem dentro do judaísmo. Ele sobrepuja todos da idade dele em zelo, em conhecimento. Ele é alguém simplesmente extraordinário. Agora veja como ele considera isso agora: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Como é que ele considerava essas grandezas todas? Perdas, prejuízos. É a palavra que aparece aqui, que é feia, a palavra feia, né? A palavra esquíbala, significa fezes, esterco. É isso, esterco. As glórias todas que as pessoas viam em mim e até anelavam alcançar, eu considero isso esterco. Para mim isso é lixo, refúgio. Para mim não valem nada. Então é interessante, o homem transformado, especialmente aquele que era inimigo do Evangelho, quando ele olha para as glórias que ele deixou para trás, ele não sente saudade, ele sente nojo. É impressionante isso. Ele não fica contando a sua história como se fosse algo assim: vejam como eu é. Não. Eu vejo alguns testemunhos de isso, aquilo, que a impressão que passam esses testemunhos é que a pessoa está querendo impressionar os outros com o que ela era antes. O apóstolo Paulo não vê nada de glorioso no seu passado. Eu até poderia me gloriar se eu quisesse, pelos padrões lá de fora, mas eu considero tudo esterco. Eu tenho nojo do meu passado.